Galerinha, dando continuidade no nosso estudo de triângulo retângulo, a gente vai falar agora da relação lado-ângulo. Na hora que a gente fala da relação lado-ângulo, a gente vai lembrar das razões trigonométricas. Só que é o seguinte, eu vou ser curto e grosso, tá? Aquelas balelas de tabelinha, musiquinha para guardar a tabelinha, vou mostrar para vocês nessa aula que é a coisa mais inútil que existe para este momento da matéria. Tá? Você pode até usar a tabelinha em algum outro momento em geometria, mas para trigonometria, não. Tá? Para trigonometria, não precisa saber para este momento aqui em específico. Vou mostrar para vocês o porquê. Tá? O que acontece aqui? O que são as razões trigonométricas? Razão, tá? Leva a ideia de proporção. Você vai lembrar lá de proporção. O que é ser proporcional? Correto? Quer dizer que, por exemplo, se eu fizer a razão entre o cateto e a hipotenusa, o resultado vai ser constante. Ser proporcional é ter uma razão constante. E é isso que a trigonometria explora, essa razão constante. Beleza? Tá, então se existe uma proporção, independente de qual seja o tamanho do triângulo, a proporção é a mesma. Este é o segredo. Então, por exemplo, se eu for lá fazer uma atividade com todos vocês que estão assistindo aqui, tá? E você vai lá e faz o seguinte, ó, eu quero que você construa um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus. Você vai lá, pega transferidor, régua, compasso e tal, e constrói um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus. Aí eu peço para o outro fazer, para o outro fazer, para o outro fazer, todos vão fazer. Cada um vai fazer do tamanho que quiser, porque o ângulo agudo ele independe do tamanho do triângulo. Você pode fazer um triângulo pequenininho, cujo ângulo agudo é 30 graus. Você pode fazer um triângulo grandão, cujo ângulo agudo é 30 graus. Perdão. Certo? Tá, porém, a razão entre os lados, certo? Selecionados 2 a 2, ela vai ser constante. Então, se eu for lá pegar um triângulo retângulo, cujo ângulo agudo é 30 graus, e a gente fizer a razão entre os lados de um triângulo, do outro, todos vocês fizerem, respeitadas as aproximações por causa da regra, do compasso, do transferidor, que nunca bate certinho, mas o valor aproximado vai ser praticamente o mesmo. E é essa ideia da proporção que a gente vai usar ao nosso favor. Então, a gente chama isso daí do quê? Se eu escolher esse ângulo aqui em questão, como sendo o nosso ângulo agudo como referência, eu vou ter aquilo que a gente já estudou, cateto, cateto, hipotenusa. Aí, automaticamente, esse cateto vira o cateto oposto. Ai, Gaspar, por quê? Por quê? Certeza que você perguntou por quê? Alfa, cateto oposto. Alfa, cateto adjacente. Para quem não sabe, adjacente significa ao lado, correto? Tá, então eu tenho, em relação ao alfa, eu tenho o cateto oposto a alfa e eu tenho o cateto adjacente ao alfa, o que está oposto ao alfa e o que está ao lado do alfa. E aí eu tenho o quê? Eu tenho as minhas razões trigonométricas, que a gente chama de seno desse alfa, o cosseno desse alfa e a tangente desse alfa. Consequentemente, o que eu tenho aqui? O seno de alfa vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ah, Gaspar, quer dizer que naquela situação que você falou, em que a gente tem um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus, se eu fizer lá o seno de 30 graus, que seria a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa desses triângulos todos que todos vocês construíram, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Porque ele tem que ser constante, porque ele não depende do tamanho do triângulo. Você pode fazer um triângulo pequenininho, você pode fazer um triângulo grandão. Se ele tiver o mesmo ângulo agudo 30 graus, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa tem que ser constante. O cosseno, que é o que a gente chama de cateto adjacente, sobre a hipotenusa, e a tangente de alfa, que a gente chama de cateto oposto, sobre o cateto adjacente. É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu tenho o seno de alfa, o cosseno de alfa e o tangente de alfa. Correto? Tá, qual que é a observação que eu faço para vocês aqui? Tá? Se eu vier aqui e fizer um triângulo retângulo para vocês aqui, ó, e eu chamar esse cateto aqui de N, esse cateto de P e a hipotenusa de M, certo? Tá? E eu chamar este ângulo agudo de alfa e o seu complemento
chamar de beta. Vamos só fazer um exercício. Em relação, hipotenusa é hipotenusa para qualquer um dos dois. Em relação a alfa, esse cateto é o oposto, esse cateto é o adjacente. Em relação a beta, esse se torna o oposto e esse se torna o adjacente. Então, se eu vier aqui e fizer seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, o seno de alfa vai ser o cateto oposto N, N de nabo, sobre a hipotenusa, M de motor. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente P sobre a hipotenusa M. E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto N sobre o cateto adjacente P. Se eu vier aqui e fizer a mesma coisa para o beta, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Se eu fizer a mesma coisa, vocês vão perceber o seguinte, seno de beta, agora o cateto oposto é o P, e a hipotenusa continua sendo M. Cosseno de beta, agora o cateto adjacente é o N, a hipotenusa é o M. E a tangente de beta, o cateto oposto é o P, o adjacente é o N. Tá, o que eu quero que vocês observem nisso, tá? Vou até dar uma saidinha aqui, ó. Se vocês quiserem dar um print na tela aí. Voltando aqui, eu vou apagar esse início que está aqui, porque eu quero que vocês percebam ali uma relação importante. Qual que é a relação importante que eu quero que vocês percebam ali? Tá? A gente sabe que alfa e beta, neste caso, são ângulos complementares. Alfa mais beta vale 90. São ângulos agudos complementares, já estudamos isso. Tá, o que eu quero que vocês percebam aqui é que o seno de alfa dá o mesmo resultado que o cosseno de beta. Então, a primeira informação importante, seno de alfa dá o mesmo resultado que o cosseno de beta. Galera, presta atenção nessa bagaça. Muita gente deixa isso passar despercebido e se perder durante o estudo de trigonometria, durante o estudo do triângulo retângulo. Pera aí, galerinha, para pensar um pouquinho. O que isso aqui significa? Que seno de 20 graus pode ser substituído por cosseno de 70 graus. Ai, Gaspar, mas por quê? Por quê? Porque 20 graus mais 70 dá 90. Então, quer dizer que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, seno de 30 graus é a mesma coisa que cosseno de 60. Seno de 10 graus é a mesma coisa que cosseno de 80. Então, ângulos complementares, o seno é igual ao cosseno. Fundamental saber isso, tá? E a tangente, então, ó, fundamental saber isso. Em relação à tangente, o que a gente vai ter aqui? Em relação à tangente, a gente vai perceber que a tangente é o inverso. Tá vendo, ó? A de alfa dá N sobre P, a de beta dá P sobre N. Então, o que a gente tem aqui? Que a tangente de um ângulo agudo é o inverso do seu complementar. Ou seja, a tangente de 30 graus é o inverso da tangente de 60. Tangente de 40 graus é o inverso da tangente de 50. Não sei se vocês percebem aqui, que daqui a gente pode tirar a conclusão, se eu passar o tangente de beta multiplicando, que o produto entre a tangente de um ângulo vezes a tangente do seu complementar dá sempre 1. O que você fez, Gaspar, que eu não entendi? Só peguei o tangente de beta e passei multiplicando o tangente de alfa. Então fica tangente de alfa vezes tangente de beta é igual a 1. Consequentemente, eu posso afirmar isso também. O produto entre tangentes de ângulos complementares dá sempre 1. Por exemplo, tangente de 30 graus vezes tangente de 60 dá sempre 1. Informação importante de se usar. Importante de se usar. Porém, o mais importante dessa aula seria o macetinho que eu vou passar para vocês aqui agora. Tá? O que é esse macetinho que eu vou passar aqui para vocês? O macetinho do 30 graus e do 45 graus, que seria o seguinte, e vou provar, hein? Vou provar, tá? Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, cujo ângulo agudo vale 30 graus, tá? O que acontece? Na tabelinha dos ângulos notáveis, que eu tenho certeza que a maioria já sabe, tá? Eu vou colocar ela aqui
apesar da inutilidade dela para a gente aqui nesse momento, eu vou colocar ela aqui. Quem não sabe, não vai fazer falta para a gente agora nesse momento, tá? Eu vou colocar aqui, já vou sair da frente já só um minuto, não precisa me xingar. Eu vou ter aqui, ó, seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60, que são os meus ângulos notáveis, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, certo? Tá, vou provar para vocês que ela é inútil para a gente nesse momento. Por quê, Gaspar? Olha como é que a gente tem que fazer, gente. Seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você olhar aqui na tabelinha, o seno de 30 graus vale meio. É a última vez que a gente vai usar a tabelinha. Então, o seno de 30 graus vale meio. Eu vou abreviar aqui para a gente agora. Vou colocar cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 graus sempre vai valer meio. Daqui, o que eu tiro de conclusão? De que, multiplicando isso aqui inclui, hipotenusa vezes 1 vai dar a hipotenusa, 2 vezes o cateto oposto dá 2 vezes o cateto oposto. O que eu tenho aqui, galera? Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, cujo ângulo agudo é 30 graus, a relação entre cateto oposto e a hipotenusa é a mesma. Como assim, Gaspar? Eu provei para vocês aqui. Toda vez que o meu ângulo agudo é 30 graus, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ai, Gaspar, eu vou confundir, eu tenho certeza. Não vai, meu velho. Porque a hipotenusa não é o maior lado. Como é que o cateto oposto é o dobro da hipotenusa? Então tem que ser a hipotenusa, que é o dobro do cateto oposto. Como assim, Gaspar? Então, se esse meu ângulo vale 30 graus, se a hipotenusa vale, se o cateto oposto vale x, a hipotenusa vai ser o dobro, 2x. Então, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa é sempre a mesma quando o ângulo agudo é 30 graus. Ai, Gaspar, deixa eu ver se eu entendi. Então, se esse cateto oposto aqui vale 7, a hipotenusa vale 14 quando o ângulo agudo é 30 graus. Se a minha hipotenusa, o ângulo agudo é 30 graus, se a minha hipotenusa vale 18, o meu cateto oposto vale metade, 9. Então a relação sempre é daqui para cá dobro, daqui para cá a metade. Se você quiser ampliar isso aí, fizer Pitágoras para achar esse terceiro lado, ou se você usar o cosseno de 30 graus para achar esse terceiro lado, você vai descobrir que ele vale x raiz de 3, certo? Então, sabe qual é o conselho que eu dou? Ah, mas como que você fez isso? Eu peguei aqui, eu posso chamar isso aqui de y, fazer Pitágoras com 2x e x, eu vou achar que o y vai dar x raiz de 3. Ou eu posso fazer cosseno de 30 graus usando a hipotenusa como sendo 2x, eu vou descobrir que o cateto adjacente vale x raiz de 3. Ou aquilo que eu falo, guarda isso, cara, ó, toda vez que o meu ângulo agudo é 30 graus, a relação entre o cateto oposto, a hipotenusa e o cateto adjacente é essa. Então, vamos dar um exemplo. Se eu disser para você, ó, eu tenho um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus, certo? Se o meu cateto oposto valer 5, quanto é que vale a hipotenusa? O dobro, 10. Se o meu cateto oposto vale 5, quanto vale o adjacente? 5 raiz de 3. Perfeito? 5 raiz de 3. Daqui para cá, você multiplica por raiz de 3. Perfeito? Tranquilíssimo? Tá. Então, esse é o macetinho do 30 graus. Então, ó, só para você poder entender, ó. Tô lá, triângulo, retângulo, resolvendo o exercício. Eu vou dar exemplos para vocês aqui. Podem confiar em mim, tal. Eu tô lá, triângulo, retângulo. Ele vem aqui e fala, ó, triângulo, retângulo, o ângulo agudo é 30 graus, a hipotenusa vale 20. Se a hipotenusa vale 20, o cateto oposto vale 10. E o adjacente vale 10, raiz de 3. Perfeito? Tranquilo? É isso que eu quero que vocês percebam. Vocês não precisam fazer nada de fazer seno de 30 graus, chamar um lado de x para achar o outro. Não, gente, diretaço. Diretaço. E eu vou provar para vocês como é que vale a pena ser diretaço. Beleza? Esse é o macetinho do 30 graus. Eu vou agora apagar aqui para vocês bem, tá? Para a gente fazer o macetinho do 45 graus. Então, eu vou fazer aqui o macetinho
do 45 graus. O macetinho do 45 graus é mais fácil ainda. Tá? Se você já assistiu as minhas outras videoaulas sobre triângulo retângulo, vocês vão lembrar que eu falei que toda vez que um ângulo agudo vale 45 graus, o seu complementar também vale 45. A gente tem o que a gente chama de triângulo, retângulo, isósceles. Então eu sei que os meus catetos são iguais. E eu também falei para vocês lá atrás que é como se eles funcionariam como se fossem os lados de um quadrado. Aí nesse caso, cara, a minha hipotenusa seria x raiz de 2. Ai, Gaspar, eu não sabia disso. Assiste a videoaula minha lá atrás. Ou, lembre, a diagonal de um quadrado é x raiz de 2. Então aqui é como se eu tivesse os lados de um quadrado e aqui está a diagonal. Ai, Gaspar, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. É isso mesmo que você entendeu. Se eu tenho lá um triângulo retângulo, tá? Se eu tenho lá um triângulo retângulo, cujo ângulo agudo é 45 graus. Se um cateto vale 10, o outro cateto também vai valer 10. E a hipotenusa vai valer 10 raiz de 2. Então, pra que eu vou precisar daquela porcaria da tabela, velho? Pra nada. Ah, Gaspar, dos 60 graus. Não tem macetinho de 60 graus. E Gaspar, seu incompetente? Não. Porque quando aparecer o ângulo de 60 graus, a gente joga pro 30 e pensa em cima do 30. É muito mais prático. Então, a gente vai guardar apenas o do 45 e o do 30. Ai, Gaspar, eu não estou convencido de que vale a pena. Ai, gente, que preguiça que eu tenho desse povo. Presta atenção aqui em mim, galerinha. Presta atenção aqui em mim. Olha esse exemplo, uma questão que já caiu na Federal de São Carlos há muito tempo atrás. Era uma questão de física em que você usava trigonometria na questão que você precisava descobrir o valor deste lado D. Ele dava este lado 10, falava que este ângulo que está aqui vale 30 graus e ele falava que este ângulo que está aqui vale, minto, ele falava que este ângulo que está aqui valia 30 e ele falava que este ângulo aqui valia 45 graus. Então não é um triângulo retângulo, porque os ângulos agudos não são complementares, mas ele me dava essa informação. Esse lado desse triângulo vale 10, esse bloquinho vai fazer este movimento que está aqui, ele precisava saber essa distância D que está aqui, dava que esse ângulo é 45, dava que esse ângulo aqui é 30 graus. O que a galera fazia? Vai lá, divide em dois triângulos, aí ele percebe que ao fazer a altura aqui, você vai ter dois triângulos retângulos, a altura é sempre perpendicular, lembre disso. Aí o cara vai lá, chama aqui de x, acha o valor de x, depois faz de novo seno, tangente. Cara, qual a necessidade disso? Vamos para o nosso macetinho? Então vamos lá. Aqui é 30 graus, certo? Se é 30 graus, qual é a relação? O cateto oposto vale metade da hipotenusa. Então olha para esse triângulo retângulo que está aqui. O 10 não é hipotenusa? Se esse ângulo agudo vale 30 graus, quanto é que vale o meu cateto oposto? 5. Se o meu cateto aqui oposto vale 5, passa para o lado de cá agora. Eu não tenho aqui um triângulo retângulo, o ângulo agudo é 45 graus? Se esse cateto vale 5, esse cateto aqui também vale 5. E a hipotenusa é o cateto raiz de 2. Logo, o meu D vale 5 raiz de 2. Eu tocava o exercício de física, não precisava ficar perdendo um tempão de ficar fazendo seno, cosseno, tangente para achar as medidas todas. Então, gente, é de extrema utilidade para a gente, tá? O macetinho do 30 e do 45 graus dos ângulos notáveis. O que torna aquela tabelinha inútil para esse momento que a gente está da matéria em triângulo retângulo. Perfeito? Faça bom proveito. Use sem moderação. Beleza, galera? Então, finalizamos aqui o nosso estudo de triângulo retângulo. Depois a gente vai mais para a parte prática. Então, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve.